Cumprimento o senhor presidente Alessandro Simas, os colegas e nobres vereadores, as servidoras e os servidores desta casa, os profissionais da imprensa e também a todas as pessoas que nos acompanham. Inicialmente, eu gostaria de manifestar os meus desejos de renovação de luta em torno do dia 1º de maio, dia que se comemora o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador. O partido do qual eu represento e trago o nome, a nossa essência, a nossa luta, ela surge quando nós entendemos que, como classe trabalhadora, aquelas e aqueles que ganham a vida de maneira assalariada necessitam de melhores condições de vida. A nossa luta que inicia lá no início da década de 80, professor Rogério, e que hoje se constitui o maior partido da América Latina, o maior partido do nosso país, e que a luta continua mais atual do que nunca, porque a gente tem um governo, Alexandre, que aqui está, a gente tem um governo que em 4 anos não apresentou propostas para a vida da trabalhadora e do trabalhador. Em 4 anos, a gente não falou de economia de uma maneira que possamos estabilizá-la e tornar a vida da trabalhadora e do trabalhador. Tem vereador aqui, a exemplo do vereador Jean Pirola, que gosta de subir aqui nesta tribuna e falar e desmerecer a luta tanto dos agentes políticos do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, como das suas lideranças, mas não tem condições de apresentar um contraponto e que diga aqui, expresso em número, em ações, como foi e como está a vida do trabalhador e da trabalhadora no nosso país, neste contexto, neste ano. A impressão que eu tenho é que não vão no supermercado, não precisa comprar carne, não precisa comprar leite, não precisa comprar legume. A impressão que eu tenho é de que todos têm casa. Sabe por quê, vereador Ivan? Nas condições que o povo brasileiro vive hoje, se 2 pessoas trabalham, uma tem que trabalhar para pagar o aluguel e a outra tem que trabalhar para comer. Porque é assim que a população vive, inclusive a população brusquense. Porque o trabalho hoje, com o desmonte na Previdência, desmonte dos direitos do trabalhador, hoje nós vivemos aquilo que a gente chama de uberização do trabalho. O que significa a uberização do trabalho? Significa que hoje as relações de empregos colocadas, elas beneficiam muito mais o empregador e a relação que se tem com o empregador do que o trabalhador a curto, médio e longo prazo. É desse lugar que a gente está falando. E aí, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer ao vereador Jean Pirola, que falou tanto da cassação do ex-prefeito Paulo Eixo, e dizer que o que nós vivenciamos em Brusque foi um golpe à democracia a nível municipal, sim. E eu também gostaria de perguntar o que é feito dos algozes, dos autores do golpe naquele momento. Aonde estão? Que lugar no cenário político ocupam? E que Brusque deixaram? Que legado de cidade deixaram? Porque eu tenho, como uma parlamentar do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores,
tenho um legado de memória e de lembrança para apresentar aos munícipes de Brusque, porque eu tinha um prefeito que semanalmente abria as portas da prefeitura para receber a população brusquense. Era isso que o meu prefeito fazia. Semanalmente, abria a porta do seu gabinete para qualquer cidadão que quisesse ir lá dialogar com ele, fosse. Eu tinha um prefeito que participava ativamente da construção do orçamento participativo. Isso fortalecia a reivindicação dos bairros, por exemplo, porque as associações de bairro tinham um diálogo direto com o governo. Um diálogo reivindicatório com o governo. Eu tinha um prefeito, um governo, uma composição de governo que tinha uma preocupação com a saúde do nosso município. E quando eu falo em saúde no nosso município, um dos maiores legados que o golpe da democracia que o prefeito Paulo Wessel sofreu foi a interrupção de um governo que estava em processo de construção de uma UPA 24 horas em frente à Unifeb. Equipamento público que contribuiria para que hoje nós não tivéssemos aquele absurdo que é as filas, o enchimento, o inchar da fila nos hospitais, nos 2 hospitais, que à época nós não tínhamos a amplitude que hoje, de atendimento que hoje tem nos 2 hospitais e que fora necessário fazer. Nós poderíamos ter uma UPA 24 horas que poderia dar assistência à saúde de maneira emergencial e possibilitar que as unidades básicas realizassem o seu trabalho de maneira que lhe convém. Eu quero dizer também que, fazendo um link da saúde com o governo federal, porque a população brusquense precisa entender que quando a democracia ela sofre um golpe, não é só para com o agente político, mas é para com todos nós. Uma das primeiras ações feitas no governo Bolsonaro foi o desmonte do programa Mais Médicos. No ano de 2016, nós tínhamos 17 médicos do programa Mais Médicos em Brusque. Hoje nós temos médicos do programa Mais Médicos atuando em Brusque. Quantos são? Nós não tivemos mais a ampliação do programa. Um programa que dava certo, um programa que atendia a população de uma maneira emergencial lá na atenção básica. Esse é um dos nossos resquícios. E essa ação de corte, ela se expressa aqui hoje. Porque eu recebo todos os dias, mas eu recebo todos os dias notícias de que na saúde do nosso município faltam profissionais. E tudo que eu vejo aqui nessa tribuna é a defesa de que não é culpa do Poder Executivo, mas sim dos profissionais que não assumem, que não chegam, que não vêm, enfim. Mas eu quero lembrá-los e lembrar a população brusquense que nós tínhamos sim um programa a nível nacional que incentivava o médico, a médica a ir para os rincões desse país. E o nosso município teve 17. Então, eu quero neste ano aqui falar de ações concretas. Eu me nego a ocupar essa tribuna do qual eu fui confiada. 30 segundos para terminar. Do qual eu fui confiada legitimamente, eleita pelo voto popular. Eu me nego vir aqui e discutir as eleições, propostas, falar de governo federal, falar de agentes políticos, baseada em fatos fantasiosos.
Eu quero falar da vida real das pessoas. E eu quero falar do que efetivamente em 4 anos de governo a gente conseguiu avançar para melhorar a vida das pessoas e inclusive a vida da população brusquense. Eu fui provocada nesta noite e darei continuidade a discutir ações efetivas para que a gente possa entender por que a política é tão importante e a gente não pode tratá-la como brincadeira.